Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Papelaria Lucrativa. Eu sou o Everton Patrício, eu estou aqui com a Marinete e nós estamos aqui para ajudar você, dono de papelaria, dona de papelaria, a ter maiores margens de lucro na sua empresa, não é isso, Marinete? Isso aí, Everton. Isso mesmo, estamos juntos. Show de bola, show de bola. Então fica aqui com a gente, principalmente se você for dono ou dona de papelaria. Porque o vídeo de hoje, apesar de ser um vídeo de apresentação desse projeto, ele está um vídeo muito incrível, porque nós iremos abordar muitos tópicos aqui absolutamente importantes para a sua empresa. Então vamos lá. Olha só o primeiro tópico que nós vamos abordar. O que é o projeto Papelaria Lucrativa? Eu vou deixar a Marinete falar, que eu falo muito, eu falo demais, e se deixar eu falo mais do que devo. Então, vamos lá, Marinete. Nas suas palavras, o que é o projeto Papelaria Lucrativa? Bem, nós estamos aqui para ajudar as pessoas que têm uma pequena papelaria a terem uma lucratividade melhor, a se desenvolverem no seu trabalho e terem lucros muito maiores, conseguir conquistar novos clientes, aumentar a sua carteira de clientes e, com isso, seguir em frente. Show de bola, que massa, muito bem. Mas diz aí, Marinete, diz aí pra gente, por que esse projeto foi criado? Nós temos o intuito de estar ajudando essas pessoas, porque com certeza tem muitas papelarias pequenas que os microempreendedores não estão conseguindo se desenvolver e alguns até pensando em desistir, e nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que eles foquem no sonho deles, nas metas deles e consigam seguir com o seu segmento para um futuro melhor e ajudar essas pessoas a se desenvolverem, até muitas pessoas que são empreendedoras, mas que não conseguiram ainda ter a coragem de dar o primeiro passo. Muito bem, muito bem. E galera, só compartilhando com vocês, a Marinette, ela tem muita experiência, porque ela é dona de papelaria há muitos anos e ela já passou por bons tempos, já passou por maus tempos e ela conseguiu superar inúmeros obstáculos, inúmeras dificuldades e ela tem experiência e conhecimento de sobra para compartilhar com você aqui nesse projeto. Juntamente com a Marinette, eu tenho algum conhecimento aí em empresas. Eu não vou falar muito sobre o que eu sei, não. Eu vou deixar que você descubra à medida que a gente for compartilhando as dicas que a gente tem para compartilhar com você aqui. Mas o que eu gostaria de dizer é que eu sou empreendedor desde 2009 aproximadamente. Gosto de estudar e aplicar técnicas de empreendedorismo na prática, principalmente empreendedorismo digital. Então, a gente está aqui para ajudar você, dono de papelaria, dona de papelaria, a ter maiores lucratividades na sua empresa. Show de bola! Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem interessante aqui para a Marinette, que eu tenho certeza que você vai gostar do debate dessa pergunta. Então, olha só, Marinette, na sua opinião, papelaria dá lucro? Sim, com certeza. Certo, show de bola. Vale a pena uma pessoa que não tem empresa, mas que ela sonha em empreender, será que vale a pena ela começar empreendendo por uma papelaria, por exemplo? Com certeza. Uma papelaria ela pode ter lucros muito bons, depende muito de como você vai conduzir o seu trabalho, como você vai conduzir essa empresa. Você consegue montar uma papelaria sem precisar investir muito, basta ter um pouco de conhecimento e você trabalhando da forma correta, com as informações corretas, você consegue ter uma lucratividade muito boa, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Me diz uma coisa, Marinette, é necessário fazer um investimento muito alto para se montar uma papelaria? Não, você consegue montar uma papelaria e começar por um pequeno espaço, às vezes até mesmo na sua casa. E principalmente agora com as redes sociais, você consegue montar qualquer negócio
às vezes dentro da sua própria casa, depende da sua desenvoltura. E se você não tem preparo para isso, procurar informações e tem como você fazer isso sim, obter resultados muito positivos. Interessante. Me diz uma coisa, na sua opinião, é possível sustentar uma família com o lucro de uma papelaria, de uma pequena papelaria? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente, principalmente depois da pandemia, que muitos imprevistos aconteceram tanto no lado de empresas quanto no lado das pessoas como um todo, às vezes prioridades mudaram, muitas pessoas passaram a perceber que é muito mais vantajoso estar próximo das famílias do que passar o dia todo em uma empresa, trancado. Mas, assim, sem entrar em maiores detalhes do motivo, apenas reforçando a pergunta. É possível sustentar uma família com o lucro de uma pequena papelaria? É possível fazer muito mais. Você tem que saber conduzir o seu negócio. Nenhum comércio que você monte, nenhuma empresa que você monte, você vai conseguir ter lucros para manter a sua família no primeiro e segundo mês. Leva um tempo, né? Mas é possível fazer muito mais que isso. Eu já consegui fazer muito mais que isso, formar filhos, inclusive, e comprar carro e outras coisas mais, pagar muitas e muitas contas. Claro que com sacrifício, nada vem fácil, e o que vem fácil não tem valor, não dura muito tempo, mas assim, é muito possível. Tudo que você conduz com amor, com dedicação, com certeza, você tendo um objetivo, focando nesse objetivo, tem como você fazer isso assim divinamente bem. Que legal, que legal. Fico feliz em ouvir isso. Agora, olha só, eu vou te fazer uma outra pergunta, que essa é mais voltada para quem já tem papelaria. Olha só que interessante. É, é possível aumentar o lucro de uma papelaria? Muito possível. Por Muito. quê? Como? Como seria isso? Você pode aumentar o lucro da sua papelaria, primeiro tendo cuidado para cada vez mais diminuir perdas de materiais. Papelaria são produtos muito sensíveis, né? Se você suja a folha de um caderno, fica difícil você limpar essa folha. Como é que você vai limpar um papel, né? E outras coisas mais. Tem muitos produtos avulsos, como papéis que a gente vende as folhas soltas. Você precisa ter muito cuidado com seu material para não ter perdas. Para começar, você tem que evitar perdas. Sempre tem perdas, mas você precisa evitar ao máximo. Você precisa conduzir bem a sua equipe, colocar a mão na massa também, principalmente no início, para você acompanhar o passo a passo da sua empresa. Você tem como reaproveitar muitos materiais dos seus serviços, plastificações, por exemplo, as encadernações, sobram muitos materiaizinhos. Se você se atentar para esses detalhes, você consegue aumentar muito a lucratividade da sua empresa. O que são sobras? Você faz um orçamento de um material, o cliente não vai usar essas sobras, não tem como ele usar, porque ele não tem em casa uma plastificadora para fazer as plastificações dele. Então, você vai usar o tamanho necessário para aquele documento que você vai plastificar, sobrou o excesso do polacil, do material que a gente plastifica, não jogue fora. Primeiro que você vai estar protegendo o meio ambiente, se você não está jogando esse excesso de material plástico. Não jogue fora. Reutilize esse material, dá para você aproveitar, fazer outras plastificações menores, e você vai estar lucrando com isso. Sobrou você vai fazer a encadernação, é um tamanho menor, sobrou as rebarbas lá, os pedaços do material que você vai usar, do espiral, da capa de encadernação. Você pode utilizar em outras encadernações menores, ou você pode pegar esse material que iria para o lixo, montar cadernetas, personalizar cadernetas, colocar na sua loja e vender por um valor agregado, porque é uma coisa personalizada
que outra pessoa não vai ter igual, entendeu? Foi uma criatividade tua. E isso é muito valorizado pelos clientes. Eu faço muito isso, e isso ajuda muito a minha empresa. Existe uma infinidade de atitudes que você pode ter para você estar sempre mantendo o lucro e aumentando o lucro da sua empresa. Pegar os produtos rotineiros que são procurados pelas empresas, né? Naturalmente o cliente já chega e já fala, olha, eu quero esse bloquinho assim, eu quero... Isso, você tem que ter o preço bem dentro do mercado ali. Você tem que ter muito cuidado com a margem de lucro que coloca nele, para você não perder vendas porque você está com preço mais alto do que a concorrência, né? Uma diferença pouca, o cliente está habituado a comprar com você, gosta do seu atendimento, gosta da sua empresa, às vezes nem percebe. Mas é preciso ter cuidado com isso. Porém, para você ter uma lucratividade melhor, você pode comprar produtos que você possa diferenciados para você colocar um valor agregado e colocar exposto em locais da loja onde sejam tentadores para o cliente que vai tirar uma xerox ia pagar centavos. De repente, vê aquele produto, se encanta e compra, entendeu? Isso vai melhorar muito o seu ticket médio, melhorar muito a sua lucratividade, porque se você faz isso todos os dias, o tempo inteiro, durante um mês, a diferença no teu caixa vai ser grande. Durante um ano vai ser muito grande, faz muita diferença. Que legal, que legal. Toda a diferença no negócio. Você tem que olhar para a sua pequena loja, não importa o tamanho. Olhe para ela com amor. Olhe para ela com muito amor, como se fosse uma filha. Eu tenho a minha loja, eu tenho 3 filhas. Eu digo que eu tenho 4 filhas, porque eu tenho uma filha que me ajuda a manter as minhas 3 filhas. Então, eu olho para essa filha com muita dedicação, com muito amor, com todo o meu carinho. Legal, legal. Interessante, Marnete, que você respondeu uma pergunta naturalmente que eu ia fazer. Aí depois eu pensei, olha, ela já está respondendo a pergunta que eu ia fazer. A pergunta era a seguinte: existe como aumentar o lucro de uma papelaria simplesmente por reorganizar os produtos dentro dela? E você já respondeu divinamente, claramente bem. Beleza, então, olha só, pessoal, eu vou aproveitar o embalo e eu vou dar também uma outra dica voltada para negócios digitais. Olha que interessante. A maioria das empresas hoje ainda não descobriu como utilizar estratégias digitais para aumentar as vendas. Interessante que antes da pandemia, a maioria das empresas não se importava muito bem com utilizar a internet como ferramenta para aumentar as vendas, como ferramenta para aumentar o lucro. E o curioso é que a pandemia forçou as empresas a utilizarem a internet como um meio de vendas, como um canal de vendas. Isso porque as pessoas não podiam sair de casa, não tinham como sair de casa, e a única forma de contactar as empresas, de dizer quais produtos queriam, a única não, uma das poucas formas era a internet. E diga-se de passagem, a internet talvez seja a melhor forma disponível, porque se a gente comparar com uma simples ligação telefônica, na ligação você não está vendo o estado de um produto, a gente se encanta muito através dos olhos. Quando a gente vê um produto, é completamente diferente de apenas ouvir a descrição. Então a internet ela é um dos principais meios de venda, se não o principal meio de venda. Eu não vou nem dizer o principal, porque tem um meio físico, não é? Então, vamos dizer assim, a internet é um dos principais meios de venda. Só que, mesmo hoje em dia, depois da pandemia, muitas empresas ainda não descobriram como utilizar estratégias digitais para alavancar as suas vendas. Isso porque eu entendo que as empresas tiveram que tentar se adaptar muito rapidamente. Mas vamos lá, eu não vou demorar muito tempo nesse vídeo explicando o motivo, a gente vai explicar isso para você à medida que o tempo for passando e a gente for compartilhando mais dicas para você. E melhor ainda, a gente vai aproveitar
para pegar esses exemplos do que houve na pandemia, como estava antes da pandemia, como ficou depois da pandemia, o que as empresas fizeram, que deixaram de fazer, o que poderiam fazer para melhorar o seu desempenho. E a gente pode até comparar com o que elas estão fazendo ou deixando de fazer hoje, para a gente criar insights para você aplicar na sua empresa, para alavancar as suas vendas e aumentar os seus lucros. E é isso aí, Marinete. Vamos juntar forças, vamos unir as nossas forças para ajudar essa galerinha aí que está no campo de batalha todos os dias na sua papelaria, que está fazendo, como diz o ditado popular, das tripas coração para fazer a empresa funcionar, para ter uma renda para a família, para formar os filhos, para comprar aquilo que precisa comprar. Há um carro, você batalha, você está no dia a dia, você merece ter lucro suficiente para você dar uma boa vida para a sua família, para você descansar quando necessário, quando preciso. Você precisa disso. Afinal de contas, isso é bíblico. Na Bíblia está escrito que todo trabalhador merece o seu salário. E é para ajudar você nessa empreitada que nós estamos aqui. E eu queria conversar um pouco com a Marinete para que a gente possa apenas explorar um pouco esse tópico. Olha só que interessante. Marinete, explica para a gente, com suas palavras, qual é a diferença entre vendas e lucro em uma papelaria. Vender é uma coisa muito simples, né? Você oferece o produto, o cliente fez a sua compra, você colocou o seu dinheiro no caixa, ok. Isso não te garante lucro. Lucro é você analisar direito o que você está fazendo, como você comprou. O lucro ele vem desde a compra, principalmente na hora da compra. Você precisa saber comprar para que você consiga ter o lucro na hora da sua venda. Lucrar não é você pegar o produto e colocar por um preço exorbitante e oferecer para o seu cliente. Não. Lucrar é você comprar da forma correta para que você chegue na sua loja e ofereça esse produto para o seu cliente por um preço justo. Legal, legal. Interessante, pessoal, é que Marinete e eu temos backgrounds diferentes, nós temos conhecimentos diferentes e eu acredito que a gente possa compartilhar com dicas diferentes para você. A Marinete falou que é muito importante você saber comprar. Eu vou acrescentar mais uma coisa bem interessante, Marinete. É interessante, é importante, além de você saber comprar, é você saber quais impostos você paga na compra. Porque olha só que curioso, muitas empresas, por não saberem quais impostos pagam na compra, elas não sabem que existem impostos que elas pagam apenas na compra e não precisariam mais pagar o mesmo imposto na venda. E por não terem esse conhecimento, acabam pagando na compra e na venda, pagam duas vezes o mesmo imposto. E depois ficam perdidas dizendo: meu Deus, como é que o meu concorrente consegue praticar esse preço de venda, sendo que eu não consigo praticar esse mesmo preço? Como é que ele consegue fazer isso? Eu não entendo. Se eu praticar o preço do meu concorrente, eu vou ficar no prejuízo. Né? E isso pode ser explicado por vários motivos. Às vezes é falha na hora de calcular o preço de venda, porque não sabe calcular corretamente o preço de venda. Às vezes é um imposto que paga duas vezes sem necessidade e sem saber que está pagando duas vezes. Às vezes, Marinete, olha só que interessante, é apenas a formação da empresa, a KNAI da empresa, que faz com que você pague impostos de forma diferente do seu concorrente. Né? E você acaba pagando mais impostos somente porque a sua empresa ela foi mal formada. Everton, empresa mal formada, como é que é isso? Será que isso existe? Existe sim. Um exemplo, você começa a sua empresa
Não, eu vou montar um supermercado. Aí coloca um supermercado. Aí no meio do caminho diz, não, eu acho que papelaria, eu acho que uma empresa de sapato dá mais lucro. Aí você começa a vender sapato. Aí depois diz, não, eu acho que papelaria, eu ouvi dizer que papelaria é que dá lucro demais. Então vou começar a vender produto de papelaria. Aí você começa a vender produtos diferentes e você não atualiza a KNAI da sua empresa para que ela fique de acordo com os produtos que você vende. E por isso você acaba pagando tributos incorretamente, tributos a mais, pela simples falta de planejamento, que a gente chama de planejamento tributário. Então, assim, existem muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas formas de aumentar o lucro da sua papelaria, tanto no que diz respeito ao marketing, quanto no que diz respeito ao merchandising, a forma de você organizar os produtos na sua papelaria, quanto no que diz respeito a técnicas e estratégias de venda, tanto no que diz respeito, quanto no que diz respeito à utilização de técnicas de marketing digital, à utilização de planejamento tributário. Existem muitas e muitas e muitas formas de aumentar o lucro da sua papelaria. E se você está chegando por aqui agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, com certeza é o primeiro vídeo que a gente está gravando, pelo menos eu acredito, né? É o primeiro vídeo que talvez você vá ter contato com ele. Fica aqui com a gente, porque esse é apenas o primeiro passo de muitos para ajudar a sua papelaria, para ajudar a sua empresa a ter mais lucros. Correto, Marinete? Corretíssimo. Show de bola. Mais alguma coisa a acrescentar, Marinete? Na verdade, passou. Você falando aí, passou assim um filme na minha cabeça, sabe, Everton? Porque eu comecei no escuro, 100% no escuro. Eu nunca tinha trabalhado em uma papelaria, sempre trabalhei com vendas e sempre amei, amei de paixão, tá no meu sangue, tá na minha alma esse negócio de trabalhar com vendas. Porém, em papelaria eu não entendia simplesmente nada. Foi um negócio que foi montado, me jogaram dentro e eu disse, eu tô aqui, eu tenho que fazer a diferença. Confiaram em mim e eu preciso fazer com que isso dê certo. E nessa brincadeira eu estou há 18 anos já. Mas eu passei por tudo isso aí que você falou. Eu sempre gostei muito assim de variedade, de novidades, de coisas diferentes, sabe? Tudo que eu olhava, que eu via que não tinha na região, eu queria, se coubesse na minha papelaria, se desse para eu colocar, eu sempre procurei estar buscando para trazer para os meus clientes. Sempre ouvi muito os pedidos deles e anotava e procurava pesquisar sobre o produto tal, como conseguir, se dava certo na minha loja, se dava para adaptar no meu negócio e tal. Mas eu não sabia simplesmente nada com relação a impostos. E eu fiz muito isso, eu derramei muito dinheiro pela torneira, sabe? Muito trabalho, durante alguns anos, né, você sabe que nós nos conhecemos e você passou foi você quem informatizou a minha empresa, e a partir daí eu fui vendo ali na minha frente a diferença de cada número, de cada detalhe do que eu estava fazendo no meu trabalho. Somente a partir. E eu tinha um medo danado de mexer com o sistema. Você lembra disso? Que uma vez você parou na minha. Eu tinha mudado para um prédio maior, a loja estava linda, repleta de produtos. Eu ainda achava que tinha poucos produtos, porque eu não tinha informatizado a minha empresa, né? E por aí eu já perdi muito dinheiro em várias situações, com esse excesso de produtos sem ter controle. Exato, eu achava que eu tinha controle porque diante de todos aqueles itens, se você chegasse e falasse, eu quero tantos desse, e o vendedor dissesse que não tinha, e eu teimasse dizendo que tinha, realmente tinha. Podia no estoque que tinha. Eu sabia exatamente, mas não tem como controlar uma empresa dessa forma. Se você não tem um sistema, se você não tem números na sua frente ali, concretos, não tem como. E aí, a partir daí, foi que as coisas foram se encaixando, que você foi me mostrando. Comprei um curso, né, contigo,
ICMS, essas coisas todas, que, para ser muito sincera, eu não consigo me familiarizar muito, não consigo me apaixonar por isso, mas em saber que eu vou ter lucros através disso, né? Porque eu vou estar economizando dinheiro. Então, eu procuro, assim, saber o mínimo possível. Eu procuro estar sempre me informando de uma coisa aqui, outra ali. Alguma dúvida, eu procuro o contador, entendeu? Qualquer dúvida que vier, eu já corro para o contador, já mando uma mensagem e sempre tenho minhas respostas. Então, assim, passou realmente esse filme na minha cabeça, porque eu passei por muitas e muitas situações no decorrer desses anos todos que eu fiquei sem sistema, que foram alguns anos. Legal, legal. E disso eu acho que dá para a gente tirar uma lição interessante. A lição é, para você ter uma papelaria lucrativa, isso não acontece naturalmente, não acontece sem você fazer nada, não acontece com você assistindo filme, descansando, não. Você precisa botar a mão na massa, você precisa enfrentar e você precisa aprender e praticar ações no seu dia a dia, mesmo que você não goste. Mas você precisa fazer porque é necessário que se faça. Muitas vezes a Marinette, ela não gostava de fazer uma coisa ou outra, mas mesmo assim fazia porque era necessário. Um dos exemplos é essa questão de aprender tributação. Veja que ela falou que mesmo desconfortavelmente, mas ela procurou aprender, ela comprou o curso, ela foi atrás, ela pergunta ao contador, ela obtém as respostas, ela vai atrás, cruza com isso, cruza com aquilo. Não é porque ela gosta de fazer isso, mas porque ela precisa. E o resultado, um dos resultados é o lucro. Ah, Everton, é só esse o resultado? Não. Um outro resultado é você ter a sua empresa mais organizada. E qual a vantagem de você ter a sua empresa mais organizada? A vantagem é que a sua empresa começa a trabalhar de forma mais independente, sem que você fique preso na sua empresa dia e noite. Tem até uma frase de um camarada que eu vi há alguns anos atrás, que ele dizia assim, e às vezes o empresário trabalha tanto na empresa que ele acaba sendo escravo da própria empresa. E veja, quando você aumenta o planejamento e a organização da sua empresa, você acaba permitindo que ela funcione mais sem ter tanto a sua presença lá. Você acaba ganhando mais tempo livre para viver a sua vida. Então veja que quando você começa a fazer muita coisa que você não sabe, que você talvez até não goste, mas que é necessário, você começa a ter uma papelaria mais lucrativa, você começa a ter mais tempo, porque a sua papelaria começa a funcionar de forma mais independente. Muitos são os benefícios. E eu vou aproveitar e vou já dizer o tema do nosso próximo vídeo, que vai ser interessante. Olha só que legal, Marinette. 3 técnicas que aumentam as vendas em uma papelaria. Melhor, vamos dizer assim, 3 técnicas que aumentam as vendas da sua papelaria. Marinette, eu acho que por enquanto é só. Oi? Esse assunto é muito bom, é muito interessante. Com certeza. Marinette, então eu acho que por enquanto é só. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Só uma coisa, Everton, que eu aprendi desde criança, que por incrível que pareça, eu trabalho desde os meus 4 anos de idade. Olha aí que legal. Eu não sou tão velha, né? Mas uma certa idade já, e assim, eu aprendi muitas coisas, não sou sábia em nada, né? Expert em nada, mas assim, eu aprendi bastante coisa em várias áreas diferentes, mas sempre, a minha paixão sempre foi com vendas. Eu aprendi desde pequena, em muitos momentos, em muitos momentos mesmo, por tempos prolongados. Eu tive que fazer trabalhos que eu não gostava, que me torturava. Porém, eu sempre tive assim, não foi alguém que falou para mim. Eu criei isso dentro de mim, de verdade.
já que eu tenho que fazer, eu não tenho opção, eu sou obrigada a fazer, então eu vou aprender a gostar para que isso seja mais leve para mim. E eu sempre trabalhei isso em minha mente. Então, assim, todas as vezes que eu vou fazer um trabalho que não é o que eu gosto, eu olho para ele e digo: não, você é um bicho, mas eu vou conseguir lhe domar e eu vou aprender a gostar de você e você vai aprender a gostar de mim. E eu me dedico, é difícil no início, eu aprendo realmente a gostar, porque eu foco nisso. A minha meta naquele momento é conseguir gostar daquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque vai doer menos. Então, quando eu tenho que fazer essas coisas na minha loja, se dependesse de mim, a minha função na minha loja seria fazer compras que eu amo de paixão, entrar numa distribuidora e pegar um monte de novidades. Ai, é a minha vida. Trazer para o meu balcão, alguém conferir, lançar no sistema e me deixa solta no meu balcão para eu falar com meus clientes, para eu, sabe, fazer as minhas vendas. Ah, isso seria tudo para mim. Mas eu sei que o negócio é meu e se eu deixar nas mãos dos outros e não acompanhar, não vai chegar onde eu quero. Quem tem que saber o que eu quero para minha vida sou eu. Então eu tenho que segurar as cordas disso. Eu não posso soltar nas mãos dos outros. Eu não posso entregar o meu futuro nas mãos dos outros, né? Até mesmo porque desse futuro está dependendo não somente eu, não somente a minha vida, envolve várias outras vidas. Eu tenho que pensar nessas outras vidas que são minhas filhas, tenho meu esposo, tenho os colaboradores que estão comigo. Se eu deixo minha empresa desandar, é claro que eles vão perder a oportunidade de emprego, eles vão, né, vão perder a oportunidade de ter uma premiação no final do ano, né? Perder uma série de oportunidades. E também vou deixar de abrir portas para outras pessoas que direto estão batendo na porta da gente. E a minha intenção não é essa. Então, quando eu penso em tudo isso, eu pego aquela vontade assim de conseguir e eu consigo passar por cima daquele problema que naquele momento está me deixando desconfortável. Muito bem, muito bem. Interessante que uma outra vantagem desse nosso projeto aqui de compartilhar conhecimento com donos e donas de papelaria, e que eu acho muito interessante no ato de compartilhar conhecimento, é que, às vezes, uma simples experiência, Marinette, que você passou, que você vivenciou e que você superou, e você sabe o caminho correto a ser seguido para que se consiga superar aquele obstáculo, aquele desafio, e que outra pessoa não passou por esse problema ou está passando agora por esse problema, mas não sabe qual é o melhor caminho a ser tomado para resolver esse problema, com uma simples dica, com um simples conselho, você consegue compartilhar a sua experiência com essa pessoa e evitar que essa pessoa e ajudar com que essa pessoa evite talvez 1 ano, 2 de dor de cabeça, talvez muito gasto de dinheiro tentando implementar uma solução que não funcionaria. É isso que eu acho muito interessante em compartilhar conhecimento, principalmente dentro do empreendedorismo. Às vezes, uma simples dica, dizer assim, não vá por aí, não, vá por aqui e utilize isso que dá certo. Você já economiza anos de dor de cabeça e talvez milhares e milhares de reais em dinheiro gasto em algo que não funcionaria. Né? E isso me dá muito mais felicidade, isso me dá muito mais gás de estar aqui junto com você, Marinette, de estar aqui para você que está nos assistindo agora, para te ajudar a superar os seus desafios e tornar a sua papelaria mais lucrativa. Não é isso aí, Marinette? Isso mesmo. Esteja conosco sempre, que com certeza terão ótimas dicas. Show de bola. Pois então, por enquanto é só. Muito obrigado por ficar aqui conosco e te vejo logo logo. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até em breve.